Haja letra pra essa moça. Hoje nós vamos ter aquela conversa sobre uso e abuso de álcool. E vamos conversar então com Cláudia de Paula, psicóloga e psicanalista, diretora do CAPS-AD Paulo da Portela, Juliana Copete, psiquiatra, e Rogério Ferreira, enfermeiro, diretor do CAPS-AD Antônio Carlos Mussum. As questões relacionadas ao álcool, elas não podem ser dissociadas, né? Então não tem como separarmos os efeitos do corpo, dos efeitos sociais, dos efeitos psíquicos. Acho que a dica fundamental de abordar a questão do álcool é, primeiro, o foco nunca é o álcool. O foco é sempre a pessoa. Saber que tem ajuda, que pode buscar ajuda tanto para a família quanto para quem está sofrendo com isso. Eu queria que a gente começasse a nossa conversa a partir dos adolescentes, né? Porque é normalmente nesse período que se inicia essa experimentação do uso de álcool e lembrar que a gente também está numa sociedade muito ambivalente, né? A gente tem uma lei que proíbe a venda, mas, por outro lado, tem todo um incentivo, né? Às vezes por parte dos amigos, por parte da mídia. A maioria dos adolescentes que acabam precisando de um tratamento mais especializado, porque fazem um uso prejudicial, eles começaram a partir das relações mais próximas da família, assim, de um valor que algum membro da família coloca enfático na bebida como mediador das relações. Esse valor que a família, ou seja, aqueles que emprestam, é o quanto essa ênfase simbólica do valor da bebida é colocada para esses adolescentes. Assim. Então, você vê, às vezes, adultos, homens com 50 anos, ainda aprisionados nessa crença de que, para ser homem, o álcool faz todo sentido. Esse ponto que a gente pode começar a pensar assim, o quanto as famílias, muitas vezes, têm uma ênfase no poder da bebida. Os estudos recentes, né, mostram que 1/3 dos adolescentes usam álcool frequentemente, né? E mais da metade já usava antes dos 15 anos. E o que é muito preocupante é que se a pessoa começa a beber antes dos 15 anos, ela tem 4 vezes mais chance de desenvolver algum transtorno por uso de álcool, né, que precisa de tratamento mesmo, do que quem começa a experimentar mais tarde, né, começa a usar mais tarde. A gente hoje acaba se deparando com leis que, inclusive, dizem, né, que a criança e adolescente, pessoas abaixo de 18 anos, não podem, né, fazer uso do álcool, e o que a gente mais vê são crianças e adolescentes fazendo uso do álcool. E isso é o X da questão, ao meu ver, né? Porque o que estamos querendo com isso, né? Que trabalho está sendo possível fazer com essas pessoas para além de um discurso que venha fortalecer algo só da proibição, né? Porque quando a gente proíbe algo, para um adolescente é sempre muito difícil, né? É sempre muito complicado. Eles querem ter a possibilidade de escolher. Eu sou professora de medicina e levo meus alunos do primeiro ano numa escola de segundo segmento. Então eu fui perguntar para umas meninas, era um grupinho na hora do recreio, se elas gostariam de discutir esse tema na escola e como é que era a vida delas em relação ao álcool. Aí elas falaram que a maior parte do grupo começa a beber entre 14 e 15 anos. Elas bebem para se sentirem aceitas. Começaram a ouvir os mitos, né? A gente não bebe cerveja para não ficar barriguda, então a gente toma vodka e uísque, sabe-se lá de que categoria. Sem glúten. Todos nós temos fantasias em relação às diferenças, né, que quaisquer substâncias, aí, não é só o álcool, nos trazem para lidar com o outro. E, enfim, como o Rogério falou, a mídia incentiva isso de uma maneira muito simplória, né? Assim, como se todo homem fosse poder ter acesso a uma mulher linda, glamurosa, né? Ter um carro potente. Eu acho que esse simplismo que é o maior problema. Quando você bebe, você se sente um pouco menos reprimido, né? Isso eu acho que é uma coisa para todos. Mas não é isso que é o problema, né? Acho que o problema é o quanto o álcool pode entrar, ou qualquer outra droga,
numa relação de prazer muito mortífera. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon. Eu bebi durante 20 anos, todos os dias. A partir de determinado ponto, o dia inteiro. Já acordava tremendo, imediatamente tirava a vodka do congelador. Eu não tomava dose, eu tomava copos, né? A dependência é mais forte do que o medo da morte. Eu fui resgatado aos 43 do segundo tempo. E eu não bebi, nunca mais. But the rock cried out, I can't O álcool entrou na minha vida como entra na vida de todo mundo, né? Quando você tem 12 ou 13 ou 14 ou 15 anos, você faz parte de uma turma, de repente aparece uma garrafa ou um copo. A primeira dose de álcool, pode ter sido conhaque ou até mesmo cachaça, desceu como se fosse água, ou seja, com uma perfeição absoluta. E dali a 2 ou 3 doses, você se sente bem. Prazer é tanto, né, que ele te leva à morte, né? É sensacional isso. Eu sou categoricamente a favor de que a gente possa tirar a ênfase da substância, seja ela drogas ou o álcool, para a gente falar das pessoas. Quando você estava falando, eu estava olhando ali o nosso balão, né, escrito palavra, e me lembrando de uma professora de poesia dessa mesma escola, que faz um trabalho sobre o valor da palavra, ajudando os adolescentes a se expressarem melhor, a se conectarem com os seus sentimentos. E a partir daquilo ali, né, ela faz todo um trabalho de valorização da autoestima. E aí, quando eu penso que a desculpa que esses meninos usam, às vezes, para justamente usar o álcool é se sentir aceito no grupo, é poder vencer a timidez, você fica vendo que esses outros trabalhos que não são voltados para o álcool, mas são trabalhos, né, de fortalecimento da autonomia, né, de consciência das suas escolhas, de aumentar essa capacidade de expressão e de tomada de decisão, eles são fundamentais e são o papel essencial da escola. O cérebro do adolescente não está maduro ainda, né? Nosso cérebro vai se desenvolvendo até os 25 anos. E o uso, quanto mais precoce, né, mas mesmo o uso mais para frente, prolongado, vai fazendo alteração estrutural mesmo, né, no cérebro. Então, e prejudica justamente o que ainda não é maduro, né, que é a tomada de decisão, o controle. Essas alterações estruturais, elas, mesmo que a pessoa eventualmente pare de usar, ela pode manter o comportamento para o resto da vida, né? Eu fico pensando que a gente talvez precisasse falar sobre outras coisas, né? Por exemplo, o quanto que a pobreza adoece. Isso. O quanto que a violência estrutural, ela sempre causa reflexos na gente. O quanto que a vida como um todo, né, hoje, da forma que nós vivemos, o quanto que ela está pesada. O recurso que algumas pessoas têm para estabelecer uma outra relação com a vida acaba passando pela droga. E se nós focarmos, então, né, as nossas ações, a nossa clínica, em algo que seja da substância, como a Cláudia disse, a gente vai estar esquecendo de trabalhar outras questões. Estaremos esquecendo de trabalhar as pessoas. A própria questão do álcool, uma política só não dá conta da complexidade que é o álcool. Por isso que a gente precisa estar inserindo outros parceiros, né, para além da saúde, para além da educação. Se a gente está falando de uso prejudicial, acho que a gente tem que falar assim, como é que a gente pode ajudar as pessoas a entenderem a sua forma melhor de se relacionar com essa substância. Agora, você só vai poder olhar para a bebida com mais prazer e com mais cuidado se você tem uma relação de um pouco mais de cuidado com você mesmo. Com certeza. Né? Eu também estava pensando, voltando até um pouco para a questão dos jovens, né, no papel da família também, né? Porque eu sinto que às vezes as pessoas meio que abandonam, não, isso faz parte, é um ritual de iniciação. No entanto, na organização de uma festa, né, para jovens, você pode ter uma série de alternativas, né? Ao invés de deixar eles se servirem direto da bebida, alguém está passando isso junto com água, garantir comida. Essa questão da supervisão, né, dos pais, de saber que alguém se preocupa, de alguém que cuida, né? Tem pessoas que não deveriam beber de jeito nenhum, né? Que são os menores de idade, né, por causa do desenvolvimento do cérebro, quem está querendo engravidar ou grávidas, que a gente sabe hoje é que não tem dose segura, né, de álcool na gravidez. Não é a síndrome alcoólica fetal, né, não é dose dependente. Então, não depende o quanto que a pessoa bebeu durante a gravidez para a criança poder nascer com alguma síndrome, né?
pessoas que têm algumas doenças, medicações que interferem, que o álcool interfere. Pessoas que vão dirigir, operar máquinas, essas são as pessoas que não deveriam beber nunca. Agora eu tive uma paciente semana passada que eu perguntei para ela, tem 20 anos, quanto que bebe? Eu bebo pouco, mas pouco como? Não, poucas vezes, umas 2 vezes por mês. Mas quanto, né, que é esse pouco? Uma garrafa de catuaba, um negócio assim, cada vez que eu bebo. Eu fiquei, gente, isso não é pouco, né? É pouco para o grupo que ela participa, que bebe toda semana, muito mais do que isso. Quando a gente estuda, né, eu trabalho com isso, a gente fala muito em muito ou pouco, sem ter a quantificação. E jovem não tem muita noção disso, né? A sociedade está com cada vez mais consciência de que a gente não deve beber e dirigir. Mas eles continuam pegando carona com as pessoas que bebem, né? Inclusive, quando você provoca essa discussão com os jovens, é uma coisa na qual eles não pensam. Então, que os pedestres são atropelados, que eles andam de moto com gente que bebe, que eles pegam carona com gente que bebe. Então, eles continuam se expondo, né? Porque justamente diminui a capacidade de julgamento. E se camisinha sem álcool já é difícil de usar com regularidade, com álcool, então, eles esquecem completamente, né? Fora a questão da violência também, né? Aumenta, né, a exposição à violência de maneira geral, à violência sexual, então é uma coisa para ser pensada. O discurso, né, que as famílias elas acabam sempre trazendo é sempre o discurso do não pode, daquilo que é proibido, né? E que tem consequências, mas que sempre tem consequências negativas. Quando um adolescente, então, ele se depara com o uso do álcool, né, quando ele bebe, uma das primeiras coisas que batem é, nossa, mas sempre me disseram que era isso, eu estou sentindo uma outra coisa, eu estou sentindo uma coisa boa. Porque o álcool ele é prazeroso, né? A gente não pode não falar disso, né? Que a droga ela tem o seu prazer. Nesse sentido, eu acredito muito num discurso para a autonomia. Então, eles precisam ter autonomia para decidir do que querem fazer com aquilo, sabe? Se bebe demais, se bebe menos, se experimenta ou não se experimenta, e poder falar dos prazeres. Nós estamos vivendo um momento em que a autoridade é confundida com despotismo, né? A autoridade é confundida com abuso. Eu acho que a gente está falando de escolas, que precisam repensar isso, né? Hoje em dia, um adolescente, porque ele quer escolher, não quer ser proibido, mas muitas vezes ele pede, ele implora por mediação, por regulação, por alguma coisa que eu posso estabelecer referenciais. Tanto a unidade de saúde quanto a escola também tem essa responsabilidade de ajudar os pais, né, a se sentirem mais seguros, a se posicionarem melhor frente a seus filhos, né? Viver a adolescência é muito difícil, né? Assim, Deus me perdoe voltar a ser adolescente. Assim. Quando você tem 50 anos, você sabe que uma dor, você tem ferramentas para superar ela. Aos 15 você não sabe. Aquela dor é avassaladora porque você não se conhece o suficiente para saber que você vai conseguir sair do outro lado do túnel. Eu entendo que o problema é sempre quando esse uso ele é prejudicial. A porta de entrada de toda a rede de saúde é a atenção básica, né? São as equipes de saúde da família. Os CAPs têm, os que a gente dirige, por exemplo, eles são 24 horas, eles funcionam todos os dias, a semana inteira. São unidades para esse uso prejudicial, esse uso que está trazendo grave sofrimento, né? Os CAPs, eles estão no lugar da saúde, né? Assim como a atenção primária também. E, nesse sentido, a gente trabalha na perspectiva da redução de danos. O nosso investimento enquanto trabalho é sempre de que ele possa ter qualidade de vida, mesmo fazendo uso da droga, né? Ou porque não quer, ou porque não conseguem parar. O modelo do AA e do NA acaba ficando num outro lugar, né? São grupos de mútua ajuda. Quando você oferece para a pessoa, na verdade, um lugar para ela poder tratar do sofrimento, da angústia, poder pensar a sua posição na vida, a sua relação com a vida, é muito difícil alguém não querer isso. A gente trata a pessoa, né? Então, o tratamento é individual, mesmo que seja em grupo, é um tratamento individual. Então, cada pessoa pode se adaptar bem ou no AA, ou no CAPS, ou redução de danos, ou modelo de abstinência, dependendo do caso, dependendo da pessoa, dependendo da relação dela com o tratamento. Né? São várias opções de tratamento que, e muitas vezes, alguns são complementares até.